Galera, cansei de utilizar o meu BMCU. Eu sei que eu trouxe muito conteúdo disso, mas ele me deu bastante dor de cabeça. E bora lá falar um pouquinho sobre os prós e contras da aquisição dessa ferramenta para você imprimir em 4 cores na sua impressora. Então, para quem não me conhece, sou o Gabu, sou engenheiro de software e estou aqui mais um dia para a gente criar um conteúdo, só que dessa vez relacionado à nossa impressora 3D, galera. Então tem um ponto importante aqui, é que eu fiz a aquisição do meu BMCU, né? Se você quiser, é só mandar o link aí, que eu te mando o link também para você comprar o seu. E aí eu fiz a impressão, né, de todos os negócios e montei aqui no setup que vocês estão vendo aqui atrás. Só que tem alguns pontos que eu quero discutir no vídeo aqui com vocês, de problemas que aconteceram comigo, que talvez possa estar acontecendo com vocês, e aí a gente pode trocar ideia de como resolver. Até tem uma peça aqui na impressora que a gente vai colocar lá nesse vídeo para ver se resolve um dos problemas mais comuns que eu tenho no meu BMCU. Deixa eu acender a luz aqui, né, para ficar um pouquinho mais fácil. Então bora lá. Galera, qual que é o ponto aqui? Deixa eu posicionar a câmera aqui certinho, na posição que vai ficar boa de tudo que a gente precisa mostrar. Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é o problema que eu tenho com o meu BMCU? É isso daqui, ó. Tá vendo que eu tive que colocar os fios aqui em cima? E daí, o que que isso causa, tá? Na hora de desenrolar, ele causa essa confusão nos fios. Por exemplo, o branco aqui, ele tá todo confuso. Mas beleza, isso aí em algum momento a gente vai resolver. E aqui a gente tem esses fios que ficaram numa posição não muito boa, né? Só que eu fiz a impressão de um suporte, que é um suporte para o PTFE. Esqueci o nome disso aqui, galera. Mas esse tubinho branco aqui, a gente fez, né, uma impressão de uma pecinha que tá aqui, que ela vai ser um guia, para em vez de deixar esses cabos todos tortos, a gente deixar para fazer um guia. Então, eu vou ir tirando aqui e a gente vai conversando sobre isso. O que que acontece? Qual que é o maior problema que eu tenho hoje no meu BMCU, galera? É a troca de filamento. Então, o que mais me dá problema aqui é quando eu vou trocar esses filamentos. Sempre dá algum problema, sempre emperra alguma coisa. E um dos motivos, estudando aqui em tudo que eu já vi, eu acho que o maior problema é isso daqui, ó. O que que acontece? Ó, aqui, ó, o branco ele tá fora, certo? Eu vou colocar o branco aqui na pontinha, ó. Encaixei. Se eu tentar colocar o branco aqui no PTFE, ó, peraí que ele não encaixou. Ó, colocando, ó. Agora ele foi, mas você viu que eu tive que fazer um movimento aqui, ó. Se eu deixar ele do jeito que ele tá aqui, ó, tirei. E vou colocar, ó, peraí que foi demais, né? Ó, beleza, esse é só porque eu tô fazendo o vídeo pra vocês, funcionou. Mas vamos tentar um outro aqui, que é o azul, por exemplo. Aí eu vou tentar colocar o azul aqui, ó. Ó, aí saiu, né? Por que que acontece? Ó, não vai, ó. Tá vendo que travou aqui, ó? Não faz o movimento. Porque ele tá travado aqui no PTFE. Então, dependendo da posição que eu coloco aqui, ó, ele não consegue ir. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar, vir aqui, jogar o fio para fora, colocar ele aqui dentro e encaixar. Umas outras soluções que eu já vi também a galera comentar é comprar outro desse aqui, de outro material, que ele tende a escorregar melhor o fio para não ter esses problemas. Mas, galera, eu montei do jeito que eu dava aqui, né? Por causa do espaço, tive que montar desse jeito, mas a ideia é a gente instalar essa pecinha aqui para ver se começa a resolver um pouco desse problema. Perceberam que o branco funcionou, mas o azul não. Então eu tenho isso. Então, dependendo da cor que eu uso, às vezes não funciona a troca. E aí, por não funcionar a troca, o que acontece? A gente tem sérios problemas com isso. Então essa pecinha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ela tem um encaixezinho aqui e outro aqui. Então bem simples para a gente fazer. E daí a minha ideia agora é a gente fazer um encaixe. Então a gente vai deixar os PTFE aqui. Aqui, ó, ele até chama BMCU. Então já é focado para isso. Eu só coloquei ele ali no Maker's Words. E aí então a gente vai desmontar tudo aqui, tirar todos os fios e a gente fazer a montagem com esse suporte para a gente ver se resolve de vez o problema que a gente tem aqui. Esse aqui é outro problema, né? A volta do fio, olha o que acontece. Ele não vai enrolando, então gera uma bagunça gigantesca aqui de filamento pra gente. E como eu tenho um problema aqui, os meus fios aqui são bastante grandes, então eu acho que isso aumenta ainda o problema. Então, deixa eu tirar o preto aqui também, pra gente fazer a montagem. O que que acontece, tá? Muitas das vezes aqui no meu, é um problema do seguinte. Na hora que ele vai trocar o filamento, ele vai até lá em cima. E na hora que ele tenta voltar, ele bate aqui e ele não consegue funcionar. Mas vamos tentar resolver com essa pecinha. Então a ideia é a gente pegar essa pecinha aqui. Ela vai vir aqui. Ela vai entrar um pouquinho travada. Deixa eu colocar aqui com um jeitinho aqui sem quebrar. Deixa eu ver. Talvez
ela entre assim, galera. Mas assim não faz muito sentido, né? Porque se ela entrar assim, os PTFE tá aqui. Ela deveria entrar nessa posição mesmo, mas pode ser que, como sempre, né, eu imprimi o suporte errado. Sim, talvez era de outra marca para usar. Não encaixou igual deveria, porque esse meu aqui é a versão que chama de High Torque. Então pode ser que isso tenha atrapalhado um pouco. Ele deu uma quebradinha aqui, mas a ideia é a gente fazer isso aqui, ó. A gente vir com ele mais retinho. Então talvez só porque a gente precisa aqui, talvez funcione. Talvez a gente não vai precisar imprimir outro por enquanto. Então a ideia é ele deixar o PTFE o mais reto possível, para ele evitar da gente ter o problema dele acontecer o que estava fazendo antes, né? Deixa eu colocar aqui mais um. A ideia de funcionamento é essa. Só que aí a gente vai usar um dos atributos mais focados em gambiarra que a gente tem, que é esse carinha aqui, uma fita isolante. Então só para a gente conseguir continuar o vídeo aqui e deixar tudo funcionando e ver se vai resolver o problema, eu vou dar uma amarrada nisso aqui com a fita isolante só para ele dar uma travada, e aí depois eu vejo uma solução melhor. Ou eu imprimo esse STL aqui e faço uma edição dele para ver se a gente consegue funcionar perfeitamente. Mas deixa eu fazer o ajuste técnico aqui, né, com a fita isolante. Eu sei, galera, que não é a solução mais elegante, mas como a gente está testando, ou seja, é um protótipo, a gente pode fazer o uso disso aqui do que imprimir outra peça e esperar mais um tempinho. Até que foi rápido, né? Demorou mais ou menos uma horinha para fazer essa impressão aqui. Mas eu acho que é importante também, né, a gente fazer uns ajustes técnicos, tem hora para facilitar. Beleza, então a ideia é ter esse suporte para deixar ele mais reto. Então tá vendo que agora ele não está mais curvado igual ele estava antes. Ó. Então vamos ver se realmente funcionou agora com essa nova implementação. Então eu vou pegar aqui o branco, ó, e vou passar o branco. O branco passou perfeitamente. Vamos tentar o azul aqui agora. Ó. Ó, o azul parece que ele até enrolou aqui com o roxo. Deixa eu tirar ele aqui e colocar. Pode ser também a pontinha do filamento que tá ruim, aí pode ter algumas coisinhas que pode estar influenciando. Ó, coloquei aqui, ele ainda não foi, tá? Mesmo o azul, ó, eu coloquei ele ainda, ó, na hora que ele foi, ele tá travando. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode cortar a pontinha dele para ver se o problema é o próprio filamento, né? Que ele pode estar com a ponta um pouco mais seca, alguma coisa assim. Isso já aconteceu na hora que eu estava usando a impressora normal mesmo, sem o BMCU, o filamento estava atrapalhando a fazer esse processo. Ó, agora passou o azul aqui. Se eu apertar aqui, ó, funcionou. Então, pode ser que agora a gente encontrou a solução do nosso BMCU com isso aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, o roxo passou tranquilamente. O roxo, eu vou só colocar ele um pouco mais aqui, galera. O que acontece? Se esse negócio resolver desenrolar aqui errado, ele vai puxar esses filamentos tudo para baixo. Então, deixar um pouquinho mais alinhado aqui só para ver se... Porque ele pode sair aqui do trilho. Isso é uma coisa que a gente vai tentar resolver em algum vídeo, tá? Mas por enquanto, agora é o famoso, né? É o que a gente tem para trabalhar, é esse negócio desenrolando. Mas em algum momento eu quero resolver isso. Porque aqui se ele sai do trilho e na hora que ele desenrolar aqui, ele pode puxar o filamento, né? Beleza. Aí a gente tem o preto aqui agora pra gente ver se vai funcionar também, ó. Vamos encaixar aqui. Ó, aqui ele não foi, tá vendo? Ele travou. Aí tem duas coisas. Pode ser a pontinha dele aqui que tá ruim, então vamos cortar a pontinha aqui. Porque o negócio do BMCU, galera, é facilitar a nossa vida para imprimir multicolor, né? Então eu não quero ter que ficar tendo trabalho aqui, eu quero só colocar o negócio e ver se ele funciona. Vamos puxar aqui. Aí, passou. Então funcionou também no preto. Então todas as cores agora estão em perfeito funcionamento. O que a gente vai fazer para validar isso? Vamos então lá no computador. Ó, a pecinha adaptada aqui, uma das dicas é... Perceba que só de eu deixar ele mais alinhado, ele já resolveu um pouco o problema. Então, como ele estava muito curvado, era onde gerava toda a minha dor de cabeça, né? Deixa eu só limpar essa mesinha aqui. E aí vamos colocar ali pra gente fazer um teste. Tem um patinho que ele é multicolorido, que ele é um belo exemplo pra gente testar a interação do BMCU com o computador agora. Aqui, galera, eu tenho um projetinho, né, que é esse barquinho aqui, que ele tem 3 cores. A ideia é basicamente pra gente testar, tá? Que é basicamente esse daqui, ó. Vou deixar sem as estrelas, porque pra gente não faz muito sentido. Tipo, vai demorar um pouco mais, entendeu? Que é uma horinha a gente imprime esse colorido e aí bom que a gente vê. Ó, então estamos aqui, ó. A cor aqui, eu vou selecionar, por exemplo, a primeira cor aqui é vermelho, eu vou colocar... Eu até tenho vermelho, tá? Se quiser a gente pode imprimir da mesma cor que tá aqui.
Vamos fazer o seguinte, vamos trocar ali o filamento, vamos colocar o vermelho. Aí eu vou precisar de vermelho, azul e branco. É só tirar o dourado. Então bora lá. Galera, pra gente não ficar fazendo aquela gambiarra, né? Eu lembrei aqui agora que eu comprei um até da Creality, tá embaladinho aqui, pra gente abrir e começar a utilizar aqui no nosso BMCU. Vou tirar essa cor vermelha aqui, vamos substituir ali pelo dourado e a gente consegue imprimir as cores certinhas ali do barquinho. Aí não precisa. Aí isso aqui é bom de guardar, ó. Pacotinho de sílica. Acho que eu mostrei pra vocês, né, no último vídeo, que eu tinha feito essa caixazinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz essa caixa aqui de filamento. Então ela aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó, tá todos os filamentos aí, não tá tão organizado não, mas tá vendo que aí embaixo é tudo negócio de gato. Então ele consegue manter bastante. Galera, até então eu não tive ainda nenhum problema relacionado assim especificamente à umidade. Então pode ser também que a região que eu moro me ajude nisso. Então eu não moro numa região tão úmida, então isso também ajuda a esse processo. Então eu acho que uma coisa leva a outra, né? Então aqui qual que é a ideia? A boca eu mostro também o meu suporte aqui para vocês, ó. Ele é até facinho de tirar. Você tira ele aqui, só que tá vendo que as cores estão meio emboladas aqui. Suportezinho que eu imprimi, já até mostrei para vocês. Só colocar o filamento aqui e ser feliz. Então, aqui ó, esse filamento ele tem a dobrinha aqui na hora que você pega ele. Normalmente os filamentos eu tô puxando ele para baixo, tá? Então eu tô colocando nessa posição aqui, ó. Deixa eu ver, nessa posição. E aí vamos colocar aqui agora a cor vermelha. Aí tem algumas coisas que eu quero ajustar aqui ainda, mas eu acho que por enquanto, por o que a gente precisa assim de uso, né, e de impressão, tá atendendo os filamentos nessa posição aqui e tudo mais. Só que, obviamente, se a gente fizesse um projetinho, dá pra gente fazer um projetinho de trocar os motores do BMCU que tem aqui dentro e colocar eles para enrolar e desenrolar isso daqui. Só que aí, galera, é uma evolução, né, que se vocês quiserem, né, e fazer bastante sentido para todo mundo, a gente pode fazer esse projeto em algum momento. Só que agora a gente está aprendendo a usar a impressora, a gente está fazendo as coisas. Vamos colocar aqui o vermelho. O vermelho, a pontinha aqui dele, às vezes como ele vai fazendo essa curvinha aqui, ó, você tem que tirar um pouquinho mais. Talvez na hora de cortar aqui tava meio errado. Vamos ver agora. Tá barrando um pouquinho aqui, ó. Vamos ver. Aqui deu alguma travadinha, galera. Deixa eu passar ele aqui direto. Tá bem curvado. Mas eu vou atualizar esses PTFE para outros modelos para ver se diminui esse problema. Mas até que funciona. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Vamos voltar aqui pro PC. Daí então a gente colocou todas as cores ali. A verdade a cor que tá aqui é o dourado, mas o dourado é o vermelho, tá? A gente só precisa atualizar aqui para vermelho, mas ele é a cor vermelha. Então vai ficar basicamente nesse formato. Vamos dar o slice aqui e vamos colocar para imprimir. O mais legal é que ele já vai ter que se gerenciar ali para trocar as cores. Então no vídeo, a cara tava cortada, né? Aqui no vídeo a gente consegue já ter essa proporção. Mais ou menos uma horinha ali para fazer essa impressão. Vamos deixar aqui. Tá falando que é dourado, mas eu coloquei vermelho. Assim, as marcas são diferentes. Tá? Um filamento é da Creality, outra... Normalmente, galera, eu tenho usando bastante filamentos da Volt. Os da Volt eu tenho um probleminha de temperatura com eles. Então, normalmente, você tem que dar uma baixada de temperatura. Mas eu descobri que tem um negócio de torre de temperatura, que aí você imprime, né, pelo filamento e você sabe a melhor temperatura para imprimir. Só que até hoje eu não consegui parar para ver isso, mas eu sei que já tem uns modelinhos prontos, não é tão difícil para fazer. Só que assim, né, galera, é meio corrido, então não deu. Aí depois em algum momento a gente faz um vídeo até disso, né? Porque aí como a gente pode comparar, né? De marcas diferentes. O que eu faço, tá? Normalmente eu compro de todas as marcas que eu vejo para ir testando para entender qual que vai entregar a melhor qualidade para mim. Ó, já vamos começar a imprimir aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, a impressorinha tá imprimindo aqui. Ela já começou aqui a gerenciar, tá esquentando. E aí daqui a pouco aí a gente já volta para ver o processo dela imprimindo, só para vocês verem de fato o BMCU funcionando, principalmente que a gente vai imprimir 3 cores. Pode ser, galera, que dê muito bom, pode ser que dê muito ruim e não funcione. Mas vamos torcer que funcione. Deixa eu gravar para vocês um momento aqui, ó, que o vermelho, ele já entrou, tá? Tá vendo que o pininho aqui ele tá até maior. E aí o vermelho foi o primeiro a entrar. Daqui a pouco a gente vai ver a cor saindo. Normalmente as primeiras cores, esse tipo de coisa, funciona muito bem, galera. O BMCU ele é uma solução muito assim de custo-benefício que funciona muito bem nos testes que eu já fiz.
Só que normalmente o problema que eu estava tendo era tudo relacionado a esse tubinho aqui. Se isso aqui resolver meu problema, eu conseguir fazer as trocas, provavelmente o único que pode dar BO ainda é o vermelho. Mas ainda tem esses movimentos, essas coisas aqui que eu preciso ajustar. É porque o meu espaço é pequeno, eu precisava adaptar, mas funciona bem os tamanhos aqui, mas eu acho que dá para dar uma gerenciada de talvez diminuir ou aumentar para deixar ele fazendo o mínimo de curva possível, né? Porque aí força menos os motores. Mas é o que a gente tem, é o que a gente está utilizando aqui para trabalhar nesse momento. E daí, galera, vai dar 1h12. Então eu vou pausar o vídeo agora e aí qualquer problema que der, a gente volta e aí a gente vai ver se a solução improvisada que a gente teve aqui resolveu de fato o problema do BMCU. E aí alguém pode estar perguntando, Gabu, será que valeu a pena? Galera, assim, se você for olhar em relação ao custo-benefício de você comprar o AMS original ou ter um AMS desse, eu acho que vale a pena e vale o risco. Só que eu descobri que existe uma pessoa que vende ele já montado no Brasil, tá? Aí se vocês quiserem e tiverem interesse, vocês deixam aqui nos comentários que aí eu entro em contato com a pessoa para ver como que ela, se eu passo o número do WhatsApp, ou se ela tem um site, ou tem alguma coisa, e aí vocês começam a receber o BMCU já montado no Brasil, já validado, só você só fazer o plug and play, né, e fazer a questão dos cabos. No meu caso eu tive que fazer a adaptação, então mesmo se eu comprasse pronto, ainda ia ter esse problema aqui de adaptação. Então, mas no caso que se você já usa ela na mesa e normalmente você consegue montar o BMCU em cima, galera, aí tá resolvido. Mas se vocês quiserem, deixa aí e fala assim, Gabu, manda o BMCU montado, que aí eu mando o contato para vocês, aí vocês analisam lá direto com a pessoa, galera. Teve até gente comentando pra mim, tipo, pô, Gabu, por que você não monta e vende? Galera, não dá. Tipo assim, infelizmente o tempo não dá pra, tipo, eu receber pedidos de BMCU, o pedido vai chegar da China, eu imprimir, montar, testar e enviar pra vocês. Primeiro que eu teria que mudar o setup da minha impressora, ou ter uma outra impressora só para deixar como teste, né? De pegar, colocar ali em cima, validar, deixar imprimir um barco, alguma coisa dessa colorida para enviar para vocês. Mas é isso. Vamos esperar nosso patinho ficar pronto, mas o vídeo não encerrou aqui ainda. Então antes, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e deixa aquele joinha, galera, porque eu tô mostrando na prática toda a questão do BMCU, da impressora, tudo que eu tô aprendendo. E aí eu tô discutindo com vocês algumas coisas que a gente quer trazer aqui pro canal, né? Eu trouxe o vídeo lá da case, a case até ficou legal. Eu não lembro se eu tinha mostrado pra vocês, mas aqui ó, a case ficou certinho, né, a posição. Ela tem uma folguinha aqui para você conseguir tirar, mas eu ainda vou melhorar nisso aqui, porque eu quero fazer a tampinha que abre e fecha, né, igual a case que eu tenho da outra câmera. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai conseguir chegar lá e fazer o setupzinho completo. É só uma questão de tempo mesmo, galera, e de aprendizado. A impressora tá ali, a gente já volta. Galera, agora tá acontecendo um movimento legal aqui, ó. Ele voltou o vermelho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ele voltou o vermelho, então você pode ver que o vermelho tá aqui solto pro lado, né? Deixa eu levantar aqui pra vocês. E ele já puxou o branco aqui, ó. Até corri porque o branco tava desalinhado. Então agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui embaixo, ó, como é que tá aqui na impressora. Tem um pontinho vermelho que é o barquinho. Ele tá jogando o filamento vermelho fora agora. E daí, ele vai começar a... apareceu o branco, ele vai começar a fazer a impressão do branco. Esse é um dos problemas de você imprimir multicolorido, que é você ter que jogar fora, né, enquanto você vai trocando, como aqui são várias camadas. Mas ele conseguiu voltar o fio aqui e já está pegando o branco. Então quer dizer que esse processo que a gente fez aqui deixou tudo funcionando perfeitamente. Daí agora ele vai começar a fazer a impressão. Eu acho que são 3 ou 4 cores que ele vai ficar trocando entre o vermelho e o branco e depois vai pintar de azul com o branco. Assim, é interessante deixar, eu sei que é um desperdício a gente ficar fazendo isso, mas é legal para a gente testar todo o funcionamento agora de fato imprimindo basicamente em 3 cores. Aí agora vamos esperar aqui, ele vai começar a imprimir, ele jogou o filamento fora e agora é só ele voltar a imprimir o branco. Então, normalmente esse patinho é bem rápido, tá? Ele demora agora, quando a gente está trocando de cor, ele vai demorar uma horinha. Ele está jogando mais fora ainda. E ele vai começar a imprimir. Não sei se vocês já imprimiram multicolor, mas um dos maiores problemas do multicolor é isso, né? Você tem que jogar fora o que está no filamento e depois começar. E ele não joga só um pouquinho fora, né? Ele joga bastante. Né? Do tipo assim, ele não tem um sensor para falar assim, tá saindo branco, e aí pronto. Não, ele vai jogando bastante, tipo um padrão que ele tem para jogar fora, né? E aí depois ele vai começar a impressão aqui novamente. Falta mais 1 horinha e 1 minuto, mas eu achei legal de mostrar esse movimento para vocês.
Infelizmente, não sei se eu consegui pegar exatamente o que estava acontecendo, porque foi bem rápido, eu só vi que ele estava trocando de cor e eu já corri aqui para gravar para vocês. Mas, bora lá. Aí aqui, ó, ele vai começar a colocar branco, porque ele vai fazendo as camadas de troca de cor. Então ele vai colocar branco aqui agora, identificando que ele está trocando para branco, e aí ele vai começar a imprimir aqui pra gente o branco. Então ele colocou ele colocou o vermelho e colocou o branco. Só que tem um problema que eu esqueci de configurar, que eu esqueci que esse vermelho meu é um PETG e não um PLA. Mas eu acho que não vai dar em nada não, só vai deixar a peça mais firme. E a temperatura tá 220, que é a temperatura mínima ali para o PETG derreter, então não vai atrapalhar em nada não, o PLA também está em 220. Mas o certo é configurar o tipo de material também para a gente não ter diferença tanto de cor. Ele já está imprimindo o barquinho, então agora é só a gente aguardar mais um pouco. Aí galera, só para mostrar para vocês o que aconteceu aqui, ó. Agora ele já voltou o branco aqui em cima e já começou agora a trazer o vermelho. Então ele vai ficar trocando de cor entre branco, vermelho, branco e azul. Por isso que vai demorar um pouquinho, mas isso é tudo pela ciência aqui da gente mostrar todo o processo funcionando. E aí aqui vai ser mais uma prova. Não fiz nenhum tipo de intervenção, ele está funcionando aqui automaticamente. Só estou deixando ele só volta o filamento, puxa o filamento, volta o filamento, puxa o filamento. E aí ele está conseguindo imprimir multicolorido. Galera, vocês não têm noção do que aconteceu. Descolou da mesa. Isso quer dizer que eu preciso limpar essa mesinha. Eu até tenho outra mesa aqui que eu comprei, mas eu ainda não utilizei. Dizem que ela gruda também pra caramba, mas infelizmente alguma coisa fez descolar. Pode ser que a mesa tá precisando de uma limpeza. Daí a gente não conseguiu fazer a impressão. Só que tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. A gente não conseguiu finalizar a impressão, tudo bem, mas olha isso daqui, galera. Olha essa qualidade que foi impresso utilizando o BMCU. Deixa eu ver se ele vai conseguir focar aqui para vocês. Ó, aqui é o barquinho. Olha isso, galera. Não sei se a câmera vai focar. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela focar diretamente aqui no objeto. Não. Aqui, ó. Todas as camadas, olha aqui. Assim, a qualidade de impressão do BMCU é incrível, galera. A gente conseguiu fazer a troca de filamento aqui das duas. Funcionou, só que na verdade o problema não foi da impressora, e sim, tem muito tempo que eu não limpo a minha mesa. Provavelmente ela tá com muita gordura do dedo e aí tá fazendo escorregar. Como que normalmente eu limpo ela? Água e sabão, e depois eu passo bastante álcool isopropílico e aí ele deixa um pouquinho mais grudado. Mas realmente tá escorregando na hora de passar a mão aqui. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Infelizmente não deu para mostrar o finalzinho do pato, mas a solução que a gente fez ali funcionou e a gente conseguiu fazer as trocas de cores aqui utilizando o nosso barquinho colorido. Então uma das coisas mais importantes agora é você não deixar de seguir o canal, se inscrever e deixar nos comentários. Mas é isso, galera. Eu acho que no final de tudo o BMCU tá valendo a pena para mim. Olha a qualidade desse barquinho. Eu vou imprimir um Deadpool, vou imprimir coisas mais complexas, então por isso que eu tô testando. E agora eu percebi que se a mesa não estiver limpa, principalmente numa impressão multicolorida, pode dar bastante ruim. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.